Cheguei, cheguei, Brasil. Olá, Regina falando. Tudo bem com você? Eu desejo que sim. Hoje é terça-feira, 25 de novembro de 2025. Agora são 8h35 da manhã. Vamos dar uma olhada nas notícias. Faça isso sempre que for operar, para ver se não tem nenhuma notícia que possa mexer com a movimentação do ativo que você está operando. Hoje já tivemos notícias na região do euro que impacta os ativos da Alemanha, como o DAX, por exemplo, as ações da Alemanha. E a partir das 10h15 até meio-dia, olha só, até meio-dia, nós teremos várias notícias que vão mexer aí com várias paridades, né? A gente tem mania de falar que notícias do dólar só vão mexer com a paridade do dólar, mas não é verdade, tá? Mexe com outros pares também, olha só. Desde as 10h15 até meio-dia, ó. Confiança do consumidor, 3 estrelas, vendas no varejo, IPP mensal, núcleo de vendas no varejo, tudo isso aqui, ó, são notícias muito importantes que vão mexer aí com o mercado e com vários ativos, tá? Por hora agora, eu tô numa entrada no EuroAUD, vou mostrar para você o estudo. Olha só. Ontem eu fiz essa operação aqui, ó, no EuroAUD. Até coloquei lá no canal, ó, fiz essa operação aqui. Peguei esse movimentozinho de queda aqui. E na operação, no vídeo de ontem eu falei que o preço podia ontem vir buscar essa região, ó, que era fundo duplo, né, ó. E o preço veio bonitinho, tá? Ó, bem pertinho do fechamento do dia, mas veio. O que a gente tem aqui hoje, ó? A gente tem o preço rompendo máxima da seção asiática. Aqui, a mínima da seção asiática tá aqui, ó, bem na abertura, tá? Mas eu tenho esse range aqui, ó, que eu uso para trabalhar, que às vezes eu faço alguma operação na seção asiática. Então, eu tenho essa janela horária aqui, ó, tá? Esse fundinho azul claro aqui é uma janela horária que eu tracei. Mas a seção asiática, ó, abrange aqui, que é a máxima, e aqui é a mínima, que é bem a abertura. Então, a gente teve o preço fazendo essa movimentação, né, ó. Opa, peraí. Ó, essa movimentação na abertura, ó. Faz isso, sempre deixando o fundo mais alto, tá? Ó, sai, ó, aqui, ó, na máxima, volta, ó, volta para testar 50%, né, mais ou menos desse range aqui, ó, tá vendo? Mais ou menos 50% ele voltou para testar, aí ele sai da região asiática, da seção asiática, volta, ó, volta mais uma vez, ó. Aí ele deixa um fundo mais alto do que esse aqui. Agora a gente está dentro da seção de Londres e observando essa movimentação, eu fiz uma entrada na compra aqui, ó, no rompimento dessa máxima, para sair aqui nessa região, ó. O que que tem aqui nessa região? Eu tenho um número redondo, tá? Ontem eu não saí de uma operação do EURUSD porque eu não me lembrei do número redondo. E o preço no EURUSD ontem, ele segurou exatamente em cima do número redondo e começou a voltar todo, tá? Então aqui, ó, eu tenho 1,79, que é o número redondo. Tá até um pouquinho depois, né? Porque ele sempre deixa um paviozinho para romper essa região do número redondo. Então, é por isso que a minha saída tá aqui, ó. Relação risco-ganho 1:2, né? Risco de perder 1 para ganhar 2. O preço pode vir buscar essa região aqui, ó, que é a máxima do dia anterior, uma máxima que eu tenho no diário e uma máxima que eu tenho no 4 horas, tá? O preço pode vir buscar essa região aqui. Mas como eu sei que o número redondo, ele é um imã, segura e atrai o preço, então eu prefiro sair aqui para não correr o risco do que aconteceu ontem na operação do EURUSD, que faltou muito pouquinho para pegar meu alvo cheio e ele voltou me tirando no stop de proteção, tá?
Quando a gente olha para essas 3 velas aqui, ó, que são velas do 1 hora, a gente vê que o preço, ó, rompeu essa máxima aqui, deixou essa máxima, aí essa vela aqui, ó, ela abre no fechamento dessa, ó, o que sinaliza para mim uma probabilidade de continuação do movimento de alta, tá? Aí vamos dar uma olhadinha lá no MetaTrader. A sua mãe tá sabendo que você gosta de rapazes? Tá sabendo, tá? Eu acho que tá, hein? É a mesma leitura, tá? Olha só, mesma leitura. Preço rompeu máxima da seção asiática, a gente tem a mínima aqui. Quando ele sai da máxima da seção asiática, ele volta aqui, rompe essa máxima, volta mais uma vez, mas deixa um fundinho mais alto, e aí eu entro no fechamento dessa vela aqui, ó. Deixa eu aumentar o zoom do gráfico, ó. No fechamento dessa vela aqui, eu fiz a entrada na compra na expectativa de sair próximo dessa região, ó, que é uma região de máxima no 1 hora importante para mim, e onde eu tenho também o número redondo, ó. Vou colocar aqui um indicador do número redondo. Tá vendo? Ó, ele colocou umas linhas cinzas bem clarinhas, ó. Aqui é um número redondo, ó, que é o 1,79, que é o triplo zero, tá? Aí eu quero sair próximo dessa região aqui. O meu indicador de tendência está mostrando para mim que na maioria dos tempos gráficos a tendência é de alta. O ADX está acima do eixo 23, aqui acima do eixo 23, apontando para cima, sinalizando para mim força nesse movimento aqui. Agora não tem muita coisa para fazer. Se eu colocar as médias aqui, você verá também que o fato do preço ter feito essa movimentação, ó, preço retorna a média de 200, ó, retorna a média de 200 e média de 20, retorno na média de 20 e de 200, retorno na média de 20, ó, segurou de novo na média de 20, fazendo fundo mais alto do que o fundo anterior. Então eu espero essa vela fechar, que também é uma vela de força. Se você observar, ela engolfou toda essa vela aqui, ó. Então, embasou também a minha entrada na compra, tá? Vela de força tem 80% de probabilidade de continuidade do movimento, tá? Então, aqui eu tenho uma vela de força que engolfou esse candle anterior aqui. Beleza? Preço acima de todas as médias, ó, média de 20 numa hora, média de 200 e média de 20 no 15 minutos. Tudo sinalizando para mim uma probabilidade do movimento de alta, ok? Então aqui, ó, eu não tenho nada para fazer, eu não vou colocar o meu stop loss próximo do stop de proteção agora, por quê? Porque o preço pode fazer esse movimento aqui, ó, ele pode até vir testar a média de 200 e continuar subindo. Então eu não vou colocar o meu stop aqui, tá? Meu stop está protegido aqui atrás. E como eu disse, é uma relação risco-ganho de 1 para 2, ó. Aqui são 35 pontos de gain, ó. 35 pontos de gain para 17 pontos de loss, tá? Então, relação risco-retorno 1 para 2. Nada para fazer, só aguardar para ver a movimentação do preço, ok? Vou fazer uma pausa e já volto. Ele diz que é bad boy, mas essa pose não me engana. Tá parada que isso não me raiz, sarraiana, não me engana com essa pose de bacana. Olha lá o preço se movimentando. Olha onde o preço segurou. Aqui eu tenho um FVG, uma Fair Value Gap, e ele veio bem próximo da média de 20 períodos. Por isso que eu não coloquei o meu stop acima da minha entrada aqui. Porque ele poderia ter deixado esse pavio um pouco mais para baixo. E teria me estopado de bobeira. Olha lá, ó, olha onde ele tocou, ó. Aqui eu tenho o número redondo, ó. Tá vendo que ele tocou lá? Deixa eu ver se a vela me mostra. A vela não vai deixar eu mostrar por causa do indicador. A máxima e a mínima. Faltam 40 segundos para essa vela fechar.
ele pode estourar lá para cima, tá? Porque ele tem espaço para se movimentar, ó. A máxima do ADR tá lá em cima, ó. A máxima do ADR. Que é um outro número redondo, que é o 1,79,5, tá? Esse par se movimenta uma média, ó, de 127 pips por dia. Hoje ele movimentou 91. Então, nós teríamos aí mais 30 pips para ele movimentar ou para cima ou para baixo, tá? Olha, não gosto quando ele deixa pavio assim, ó. Esse pavio tão grande na parte superior, bem em cima de um número redondo, não gosto, tá? Então, agora, ó, agora, diante desse cenário, agora sim, eu vou puxar o meu stop para próximo da minha entrada, porque eu não quero tomar o stop cheio, tá? Por conta dessa vela aqui, ó. Ó, muito pavio na parte inferior, na parte superior. Sinaliza para mim o quê? Que os compradores que entraram com força aqui, ó, começaram a perder força. Então o preço pode voltar todo aqui para baixo. O preço sempre vai em busca de máximas e mínimas. Então eu tenho a mínima dessa vela e eu tenho a mínima de fundo aqui atrás, ó. Tá? Então eu não preciso deixar o preço vir me pegar aqui no stop cheio, se eu sei que essa probabilidade ela é real, ela é iminente. Eu não preciso, tá? Então eu vou manejando aí o stop. Eu não fico naquela, depende do cenário, tá? Mas eu não fico muito naquela, ou é take ou é stop. Não. Eu vou observar o que o preço está fazendo, por isso que eu tô aqui na frente do computador, monitorando a operação. Quando eu não posso monitorar, o que que eu faço? Eu entro num tempo gráfico maior, de 1 hora ou de 30 minutos mais ou menos, e aí eu posiciono o take e o stop, e aí ou vai ser take ou vai ser stop, porque eu não tô lá para monitorar, entendeu? E algumas vezes, o que eu faço? Eu coloco o trailing stop na operação, para, caso o preço se movimente a meu favor e de repente ele comece a voltar, ele não me pega no stop loss, ele me tira ali no stop de proteção com algum lucro, tá? Dá para fazer isso perfeitamente no MetaTrader. Só que você precisa deixar o seu computador ligado e conectado à internet, tá? Para isso funcionar no MetaTrader, senão você tem que usar, acho que é VPS que fala, né? É, VPS. Deixa eu te contar uma coisa aqui, ó. Vou colocar numa outra tela do EuroALD, ó, uma tela mais limpa. Por quê? O que que eu quero que você entenda? Você não precisa de todas essas parafernálias que eu tenho aqui no gráfico, ó. Essas linhas, elas são importantes para mim porque elas me situam no gráfico. Mas você não precisa saber disso de antemão, assim. Isso aqui é anos de experiência, né? Você não precisa saber disso aqui de antemão, né? Você não precisa ter toda essa parafernália de indicadores no gráfico. Você pode operar com um gráfico limpo, ó. Só com o apoio das médias e máximas e mínimas de regiões importantes, ó. Máxima do dia anterior, mínima do dia anterior. Aqui eu tracei manualmente, ó, os números redondos, é importante também, ó. 78, 78,5, 79, que é onde eu quero sair mais ou menos. Aí aqui para cima vai ter 79,5 mais ou menos aqui nessa região. Números redondos, médias móveis. Aqui eu estou usando médias móveis simples. Uma de 20 no tempo gráfico de 1 hora. Uma de 200 e uma de 20 períodos no tempo gráfico que eu estou operando, que eu estou observando, tá? Só isso. Você não precisa de ADX, você não precisa de mais nada. Ah, e esse indicador de tendência aqui também eu acho imprescindível, tá? Por quê? Para você não ter que ficar pulando de tempo gráfico para saber o que está acontecendo nos outros tempos. Se você não tem acesso a esse indicador, ou você não sabe ler esse indicador, ou não quer usar esse indicador, faz uma colinha, vai lá no diário, ó, pega o texto aqui, ó, vai lá no diário, opa, não é isso. Pega o texto aqui, ó. Aí o que você vai fazer? Diário.
subindo. Ó. Eu nunca sei se é aqui ou se é aqui. Mas vou colocar aqui também, ó. Nossa, que letra doida é essa? Ó, diário, subindo. Ó, vou deixar aqui. Eu deixo uma colinha. 4 horas. O que tá acontecendo 4 horas? Ó. Você pode colocar... subindo. H4. Subindo. Você coloca uma colinha aqui, ó, para você saber o que está acontecendo nos tempos gráficos, tá? Se você não tem acesso a esse indicador, não quer usar e tal. Ah, então eu sei que nos tempos gráficos maior, o EURUD tá subindo, ó. No diário ele tá subindo aqui, mas no 4 horas aqui, ó, ele tá lateral, ó. Aí já muda um pouquinho o cenário, ó. Lateral. Faz uma colinha. Só para você saber o que está acontecendo, né? Nos outros tempos gráficos. E aí você vai se basear no cenário que você está vendo aqui, ó. Não precisa olhar muito para trás, o que aconteceu lá no passado. Tá? Olha o que está acontecendo hoje. O que aconteceu no passado, você vai saber pelos tempos gráficos, ó. Subindo no diário, no H4 está lateral, subindo no H1, subindo no M30, lateral no M15. Nos 5 minutos ele está subindo, no M1 está lateral. Então, ó, olha o que está acontecendo aqui, ó. Então, a gente teve a abertura de hoje aqui, ó. Nessa vela aqui, abriu aqui embaixo. Aí o preço, ele ficou meio encalacrado nessa regiãozinha, ó, desde a abertura, ó, até aqui. Ó, ele fica encalacrado nessa região, ó. Tá vendo? Fica aqui dentro desse caixotinho. Aí depois, ó, ele passa para cima de todas as médias. Olha só, calacrado aqui. Aí ele vem aqui, ó, ele fica sambando aqui na média, ó. Tá vendo? Mas tá acima da média, ó. Tá vendo? Aqui, ó, compra. Ó, preço acima de todas as médias. Preço sentou, ó, nessa vela aqui, ele sentou na média móvel de 20 períodos. Sentou na média. Vela de força, barra de poder. Vela de força, barra de poder tem 80% de probabilidade de dar continuidade no movimento. Padrão de vela, ó. Além de ser uma barra de força, ela engolfou. Opa, engolfou a vela anterior aqui, ó. Ó, tá vendo essa vela? Engolfou. Então, ó, compra aqui. Ó, compra aqui, máxima do dia anterior aqui. Olha a importância de você saber onde está o número redondo. Olha lá, o preço quase passou. Só deu um totozinho lá, ó. Queria que ele mostrasse a máxima aqui para mim. Ele não mostra. Não mostra a máxima. Deixa eu ver se eu consigo ver. Não. Ele não passou dos 70. Não consigo ver a máxima. Aqui, ó. Às vezes a gente... Ai, mostrou. Olha lá, ó. A máxima, olha lá. 1.78798. Faltou 2 pips para ele bater no número redondo. Aí, para isso não acontecer, o que você pode fazer? Coloca 2 pips, 5 pips antes do número redondo, tá? Eu devia ter feito isso, mas não fiz. Então, não precisa de muita coisa para operar. Você só precisa entender um pouco da movimentação do preço, né? Da impulsão, retração, né? Ó. Olha aqui, ó. Ó. Impulso, retorno, impulso, retorno. Pode chamar de retração também. Impulso, retorno, impulso, retorno, impulso, retorno, impulso, retorno, impulso, retorno, impulso, retorno, impulso, retornou quase na mesma vela, ó. Ó, agora qual que é a minha expectativa? Que ele não rompa essa mínima e que ele impulsione de novo. Entendeu?
precisa muita parafernália não precisa 300 indicadores no gráfico. Se não quiser usar a média móvel também, não usa a média móvel, não usa. Aí você vai se basear em quê? Estrutura do preço, ó. Ó. Máxima, mínima, máxima, mínima, máxima, mínima, máxima, mínima, máxima, mínima, máxima, mínimas, máxima, ó, porque tem um retorninho, máxima, mínimas, por enquanto. Aí eu tenho outra máxima aqui, ó. Aí você vai ter que se basear por estrutura, se você não gosta de médias móveis, tá? Eu gosto, sempre gostei de médias móveis, elas auxiliam muito, tá? Tem muita gente falando besteira na internet, que média móvel não funciona, que média móvel é atrasada e tal, não sei o que. Atrasada é, mas ela auxilia muito na tomada de decisão. E eu conheço muita gente, muito youtuber bom aí, que tá aí no YouTube, que ganha dinheiro utilizando médias móveis, tá? Ele diz que é bad boy, mas essa pose não me engana. Na parada que isso não me raiza, Rayana não me engana com essa pose de bacana. Na parada que isso não me raiza. E aqui tá a minha tela padrão. Toda essa parafernada, todas essas cores que você tá vendo aí, elas são úteis para mim, né? Aqui, ó, nesse fundo rosa, eu sei que eu tô dentro da seção de Londres. Aqui eu sei que eu estava dentro da seção de Tóquio, seção asiática. Aqui, ó, quando abrir às 11h30, eu vou estar dentro da seção de Nova York, que é esse quadrado amarelo. Eu tenho, ó, o indicador que mostra os números redondos, ó, tá desligado, eu vou ligar. Ó lá, aparecem umas linhas cinzas no gráfico. Suporte e resistência, não uso muito, mas está aqui, ó, que na verdade são zonas de oferta e demanda, você pode chamar assim também. Região suporte e resistência em linha, olha lá, eu tenho uma resistência forte aqui, ó, no 4 horas. Válida, inclusive, tá? Olha onde eu tinha um suporte, eu tenho um suporte criado aqui no 4 horas, ó. Próximo da abertura do dia, ó. VWAP, uso de vez em quando, ó. Preço acima da VWAP diária. A VWAP semanal tá aqui embaixo, ó. Então, são coisas que podem ser úteis, que você pode agregar no seu dia a dia ou não. Esse indicador aqui, ó, ele me dá umas linhas, ó, linha de tendência, ó. Olha lá, linha de tendência de alta. Aqui ele me dá suporte e resistência, ó. Aí é legal que ele traz para mim o tempo gráfico, ó. Tá vendo ali? Aqui, ó, à direita. Ele mostra a linha no tempo gráfico, ó. Inclusive tem uma no diário, tem uma no H4 aqui. Parece um carnaval, mas é o meu carnaval e faz muito sentido para mim, tá? Lembrando que teremos várias notícias hoje que vai mexer com muitas paridades. Olha só, daqui 15 minutos começa ADP, núcleo do IPP mensal, núcleo de vendas no varejo forte, IPP mensal forte, vendas no varejo mensal forte. Meio-dia, confiança do consumidor forte. Muitas notícias aí, vai dar uma balançada no gráfico, tá? Em várias paridades, viu? Não é só na paridade do dólar, não. Olha lá, perdi a oportunidade, né,
de sair aqui nessa região, esperando que ele fosse romper o número redondo. Ele não rompeu, faltou 2 pips, somente 2 pips para que ele fechasse a minha ordem, tá? E agora ele tá voltando ali, vai me tirar no 0 a 0. Tudo certo, né? Ossos do ofício. Agora são 10h11. A gente vai ter uma notícia daqui 4 minutos. Com certeza vai dar uma mexida aí. Ou vai arrancar para baixo ou vai arrancar para cima. Deixa eu ver se é isso mesmo. É daqui 3 minutos, tá? Vamos nos lembrar disso, de ficar atentos aos números redondos e sempre colocar o TP, uns 5 pontos ou 5 pips antes do número redondo, tá? Isso aconteceu ontem, aconteceu hoje. Por poucos pips, ele não buscou o número redondo, tá? Olha lá, estopou. Tá tudo certo. Tudo dentro do planejado. Uma pena, né? Meu dinheiro! Porque dava mais de $200 aqui. Essa operação e o preço voltou. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te auxiliado de alguma maneira. Se ele te auxiliou, dê um like, comente e compartilhe. E nos encontramos no próximo vídeo. Fui!